Bom, pessoal, no aniversário do assassinato de Che Guevara, nada mais justo que ele seja homenageado pelos rebeldes. Guevara é uma figura admirável. Ele já era conhecido do povo cubano, porque foi um dos principais líderes da Revolução Cubana, era um comandante do exército rebelde, e foi enviado pelo governo cubano como seu representante, na Conferência de Punta del Este, no Uruguai, organizada pelos Estados Unidos para expulsar Cuba da OEA, a Organização dos Estados Americanos. E Guevara foi, devidamente fardado de guerrilheiro, com a sua boina, seu charuto na boca, e encantou todo mundo. Ele roubou a cena pela sua inteligência, sua verve, seu humor, enfim, a grande figura daquela palhaçada montada para expulsar Cuba da OEA foi Guevara. Ele foi capa de todos os jornais da América Latina e de muitos jornais do mundo. Pois bem, ao final da conferência, ele cercado por jornalistas e admiradores, etc., uma senhora uruguaia faz a seguinte pergunta: senhor Guevara, comandante, eu também tenho o sobrenome de Guevara, será que nós somos parentes? E o tio dá um abraço na velhinha, sapeca-lhe um beijo na bochecha e diz: olha, realmente, eu não sei se somos parentes, mas se você se indignar com qualquer injustiça ocorrida no mundo, nós somos muito mais do que parentes, nós somos companheiros, isso é mais importante. Deu mais um abraço na velhinha, sapecou-lhe mais beijos, e isso aí foi capa no mundo inteiro. Grande Che Guevara. Hoje, 8 de outubro de 2019, nesse dia não há como não pensar no Che Guevara. Durante muitos anos, imaginou-se que o Che Guevara tinha sido morto no dia 8 de outubro. E houve muitas comemorações, recordações dele, e mesmo aqui no Brasil formou-se uma organização revolucionária, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que participou inclusive na captura do embaixador norte-americano aqui no Brasil em 1969, e esse movimento então se autodenominou 8 de outubro em homenagem ao Che Guevara. Imaginava-se que ele tinha sido assassinado no dia 8 de outubro. Depois se soube, e hoje está comprovado historicamente, sobretudo na biografia do John Louis Anderson, em que ficou muito claro que o Che foi preso no dia 8 de outubro, ferido, permaneceu ali deitado numa escola até que resolveram matá-lo, porque tinham medo, se fossem fazer um processo contra ele, que ele podia fazer do processo um processo contra os seus inimigos, contra a ordem estabelecida. Então assassinaram o Che Guevara na manhã do dia 9 de outubro de 1967. O Che se tornou imediatamente, ele já era, aliás, um ícone do movimento revolucionário que eu chamo de catastrófico, né? Movimentos revolucionários que são produto de guerras revolucionárias, guerras civis, lutas armadas, e que, de modo geral, desembocaram sempre, no século XX, né, em ditaduras revolucionárias, que empreenderam grandes reformas, porém, num processo de enrijecimento político. O Che é um grande representante dessa revolução catastrófica. Inclusive, ele nunca escondia essa perspectiva. Aliás, na sua época, a grande questão não era como hoje a democracia. Na sua época, a grande questão era a revolução social, e a revolução social era sempre violenta. Assim foi a Revolução Russa, assim foi a Revolução Chinesa, assim foram as revoluções de libertação nacional, como a da Argélia e em outros países, e finalmente a Revolução como se verificou em Cuba. Então esse era o quadro da época, né? Então é impossível não ver o Che dentro dessa época, assim, lutando com muita coragem, com muita determinação, um exemplo realmente para todos os revolucionários que compartilhavam as suas perspectivas. Porém, ao mesmo tempo em que ele foi reivindicado como representante desse tipo de revolução violenta, ele também se transformou, já em 1968, nos grandes movimentos de 68, um ano depois da sua morte, ele já se transformou num símbolo, num ícone da luta pela justiça e pela igualdade. Então será muito comum em 68, no contexto de manifestações democráticas, no contexto de manifestações que inclusive empreendiam a construção
de novos paradigmas de transformação social, é possível ver a figura do Che, né, no movimento dos direitos civis lá nos Estados Unidos, no movimento dos estudantes na França e na Europa Ocidental, no movimento dos estudantes também nos Estados Unidos, em toda parte. O Che Guevara aparecia em bandeirolas, em bandeiras, em faixas, como representante da luta pela justiça e pela equidade. Então, a gente tem essa dupla memória do Che, né, como revolucionário, duro, como ele foi sempre, exigindo dos outros muito, mas exigindo de si mesmo também, e ao mesmo tempo um ícone da luta pela justiça e pela equidade, uma mistura assim de Dom Quixote e de Jesus Cristo, aquela pessoa que luta independentemente das condições, luta porque está dando vazão às suas convicções, é um homem comprometido com suas convicções antes do que qualquer outra coisa, ele luta porque a luta é justa, isso representa muito também a ética que regeu a prática de muitos revolucionários naquela época. Não se lutava porque a correlação de forças era favorável, não se lutava porque a vitória era previsível, lutava-se porque era justo lutar. E eu acho que o Che se tornou também um símbolo dessa perspectiva algo vaga, mas ao mesmo tempo muito concreta, a luta pela justiça e pela igualdade. Bom, você que nos acompanha nos Rebeldes, clique no sininho, porque você vai ser avisado, então, cada vez que a gente colocar novas emissões. Não esqueçam de tocar no sininho, porque aí vocês serão avisados das nossas próximas emissões. Forte abraço e até a próxima.